Tudo bem, pessoal? Bom, Botafogo perde para o Criciúma, perde a invencibilidade, é derrotado por 2-1 fora de casa. Criciúma, que não havia vencido jogando no seu estádio. Criciúma, em 4 jogos, tinha conquistado apenas 2 pontos. 2 empates e 2 derrotas. Chega a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Meu amigo, se você está assistindo esse vídeo aqui e é daqueles que falam: enquanto estava ganhando, estava tudo bem. Agora que perdeu, todo mundo é ruim, o time é ruim, nada tá bom. Recomendo que você não assista esse vídeo. Se poupe. Se poupe. Porque eu não quero aqui nesse canal gente que não enxerga o óbvio. O Botafogo está em visível queda de produção. Desde o jogo contra o Grêmio, que o Botafogo venceu, o Botafogo teve uma atuação irregular, teve alguns momentos bons, mas teve alguns momentos bem ruins. O John já havia feito várias defesas naquele jogo, mas o Botafogo venceu. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo demonstrou muitas fragilidades. O Atlético Paranaense foi melhor que o Botafogo durante o jogo inteiro. E o Botafogo conseguiu arrancar um empate no fim do jogo, né? Muitos dizendo: o Botafogo, mesmo não jogando bem, não perde. Meu amigo. Chega uma hora que essa margem não existe mais. Chega uma hora que as coisas começam a ficar evidentes. E não dá para ficar se agarrando no fato do time estar tendo resultado positivo quando não merece, quando não joga para isso. Porque chega uma hora que isso passa a não acontecer. Nenhum time é campeão jogando mal. Muitos times foram campeões não tendo um futebol maravilhoso, não tendo futebol vistoso. Mas em campeonato de pontos corridos, o que o time precisa ter é equilíbrio. Pode não ser aquele time que amassa o adversário todo jogo, mas é um time que entrega o mínimo, que é uma defesa sólida. E aí acontece o que aconteceu com o Corinthians em 2017. Foi campeão sem fazer muitos gols, mas era um time que tomava pouquíssimos gols, tinha uma defesa muito sólida. Era um time equilibrado, era um time organizado. E esse jogo contra o Criciúma foi a pior atuação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então hoje a gente não sabe. Eu falo por mim. Eu não sei hoje qual o esquema que o Botafogo joga. Porque nos últimos 3 jogos, o Arthur Jorge, ele colocou o time com 3 formações diferentes. 4-3-3 com 3 volantes, 4-3-3 com 2 volantes e um armador, 4-4-2 com 2 atacantes sem pontas, como foi hoje. Não funcionou o Botafogo nesse jogo contra o Criciúma. Foi um time que durante o jogo inteiro não deu um chute sequer na direção do gol do Criciúma. O Criciúma estacionou um caminhão na defesa, jogou no contra-ataque, deu certo, conseguiu o resultado. E o Botafogo com aqueles passes sem objetivo, o Botafogo sem nenhuma conexão, os jogadores não conseguiam se conectar em campo, as coisas não fluíam. Sem nenhuma ideia, o Botafogo foi um deserto de ideias nesse jogo. Mexendo, substituindo, o time não mudou, não melhorou em nenhum momento durante o jogo. O Botafogo só levava algum perigo
quando havia aquelas bolas lançadas na área. Porque cruzamento mesmo não aconteceu. O Cuiabano errou todos os cruzamentos que tentou. Todos. O Hugo entrou para substituir o Cuiabano, que vinha tendo uma partida tenebrosa, algo assim, beirou ao ridículo. O Cuiabano foi tirado pra merda pelo jogador do Criciúma, o Ronald. Aquilo não existe. O Cuiabano que já havia falhado no jogo contra o Atlético Paranaense. E tome cruzamento na área, chutão pra área, o cara não consegue acertar nenhum cruzamento. É um cara que não tem habilidade nenhuma. E com a formação inicial, primeiro tempo, o Botafogo não fez absolutamente nada. No segundo tempo, com as substituições, foi entrando ali vários jogadores. O Botafogo não melhorou em absolutamente nada. Tietê, um sanguessuga em campo, não acrescentou em absolutamente nada. Gregory ficava correndo errado, não conseguia fazer desarmes, não conseguia fazer interceptações. O Criciúma ganhava a maioria das segundas bolas. O Oscar Romero, um nojo de jogador. No início do jogo, tentando dar balão, tentando, né, olhar para um lado e tocar para o outro. Forçou um terceiro cartão amarelo que fez ele ficar suspenso para o próximo jogo. Ele forçou visivelmente. O árbitro marcou a falta. Ele foi lá, chutou a bola. Para quê? Para levar o terceiro cartão e não jogar o próximo jogo. Como eu falei do Cuiabano, que foi tirado pra merda no lance. E aí o Ronald faz o cruzamento. O Matheus Pontes. Que esse cara não tem como jogar no Botafogo. Não tem como, não dá. Não dá pra contar com um jogador que, quando tem oportunidade, faz exatamente aquilo que ele não deve fazer. Falhou no lance. Não chegou. Ele deveria estar no lance. E não fez nada. Não apoiou. Não criou jogadas. Não defendeu. Cuiabá a mesma coisa. Então, a gente tem um lateral direito que é até bom, de certa forma, não é um primor de lateral, mas é bom, que é o Damian Soares. E a gente tem um lateral direito horroroso, não dá, que é o Matheus Ponte. E a gente tem dois laterais esquerdos fraquíssimos. Então eu espero que nessa próxima janela o Botafogo corra atrás de um lateral direito e de um lateral esquerdo. Porque não dá. Não dá. O Hugo e o Cuiabano, meu amigo, são sofríveis. Júnior Santos não fez absolutamente nada, né? A bola também não chegava com qualidade. Tiquinho se arrastando em campo. A oportunidade, ele teve uma ótima oportunidade no primeiro tempo, que foi a chance mais clara de gol com jogada construída, né? Eu posso dizer até que foi a única que ele dominou, chutou para fora, chutou torto, ele de frente pro gol. Luiz Henrique fez nada. Ninguém. O time do Botafogo hoje não jogou. Não tem como botar a culpa na arbitragem. Não tem como botar a culpa no campo, porque o campo é ruim para os dois times. Então, mesmo com desfalques, mesmo com o time modificado, a gente espera que o Botafogo compita. A gente espera que o time seja competitivo, que o time, mesmo que tenha alguma dificuldade para construir, por conta até da defesa do adversário, ele não ofereça tanta facilidade assim ao adversário, como foi nesse jogo. E esse resultado vem aí para dar um choque de realidade de muita gente que acha que está tudo bem no time. Eu já venho falando aqui no canal há algum tempo, por isso até que no início do vídeo eu falei, se poupe. Que você que disser que eu estou sendo engenheiro de obra pronta, dizendo que agora é fácil, agora que perdeu, né, perdeu o primeiro jogo, agora tá tudo ruim. Isso só prova que você não acompanha o canal, porque eu venho falando isso aqui já há algum tempo. O Botafogo precisa evoluir. O Botafogo até que tá bem. Mesmo naquelas vitórias boas do Botafogo, até aquele jogo contra o Corinthians, contra o Fluminense, o Botafogo vinha tendo boas atuações.
eu falava, né, que o Botafogo ainda precisava evoluir, corrigir algumas questões defensivas, precisava ser um time com mais repertório de jogadas. Então, o Botafogo ele vem demonstrando queda de produção dentro de campo. E agora o Arthur Jorge, eu não vou dizer que fora Arthur Jorge, também não sou maluco a esse ponto, dizendo que Arthur Jorge é professor Pardal, mas ele precisa corrigir erros defensivos, ele precisa encontrar uma forma desse time jogar e precisa encontrar uma escalação para esse time jogar, porque não dá para ficar todo o jogo mexendo porque o jogador X está cansado ou o jogador pode correr o risco de se lesionar. Jogou sem 5, jogou com várias mudanças esse jogo, cara. Sem Danilo Barbosa, sem Marlon Freitas, sem o Damian Soares, né? O Lucas Halter, que é o titular, também não começou jogando. Então são muitas modificações. O time se desintegra. Então ele precisa, cara. A sequência. Tem aquela coisa, o time tá esgotado. Mas nesse momento só tem Campeonato Brasileiro para todos os times. Não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Todos os times estão tendo sequências de jogos. Todos. Todos os times estão jogando 2 vezes por semana. Então não pode botar a culpa da derrota nesse fator. A gente espera que do Arthur Jorge, que mesmo com mudanças, o time mantenha a mesma forma de jogar. Não dá para ficar todo o jogo com uma forma diferente de jogar. E agora o próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira. Já tem 2 desfalques. Gregory e Oscar Romero, né, que são reservas. Tomaram o terceiro cartão amarelo. O Alexandre Barbosa também tomou. E aí eu lembrei aqui também da arbitragem, né, que vale falar, arbitragem péssima. Ele deu mão ali, que gerou o cartão amarelo pro Alexandre Barbosa, que a bola pega no peito do Alexandre Barbosa. O primeiro gol do Criciúma, que foi anulado graças ao VAR, porque o Luiz Flávio de Oliveira validou o gol, teve uma falta ali no Gregory, que foi falta sim, o juiz errou nesse lance, mas, meu amigo, desde o início do jogo o time já demonstrava que não estava concentrado, que não ia entregar a intensidade total, que ia ser um time que ia passar dificuldade, porque naquele lance do Gregory falta que ele para. Meu amigo, não pode parar, não pode contar que o VAR vai ver, não pode contar com a arbitragem, não pode parar no lance mesmo que tenha sido falta. O cara parou, todo mundo parou, saiu o gol do Criciúma e aí precisou o VAR chamar. Isso não pode acontecer. Tem que continuar no lance. Levanta o braço, reclama, mas vai correndo no lance. O Arthur Jorge precisa reencontrar aquela melhor forma do time, a melhor versão que o time vinha apresentando. Ou ele corta o mal pela raiz, agora, ou pior pode acontecer, meu amigo. Essa que é a realidade. O time entrar aí numa decrescente aí e demorar muito para se recuperar. Beleza? Então, é isso. Eu vou me despedindo aqui. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.